público ainda está não faz, né? Então tem que tratar, tem que fazer dieta, né? E tem que procurar um médico realmente especialista no assunto. E descartar questões, por exemplo, o câncer pode levar a ferritina elevada por processo inflamatório. A hepatite, que é um flagelo na nossa população, hepatite C, hepatite qualquer B, tipo de hepatite câncer. D, que no norte, que a gente chega até o norte, né, nesse programa, a gente tem que ter uma preocupação grande, que não tem vacina, né, para hepatite delta, né, e hepatite C. A hepatite B tem vacina, então é importante a gente sempre se precaver. E qualquer tipo de câncer aumenta a ferritina ou é só o câncer de fígado? Geralmente os cânceres, como o processo inflamatório, pode aumentar a ferritina, não é qualquer não. Você veja só, você falou que nós estamos falando para a região sul também. Nós chegamos à Rádio Canção Nova M660 em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz em Curitiba, no Paraná. E Rádio Canção Nova Esperança em Nova Esperança, no Paraná. Na região centro-oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília e Rádio Ativa 1180 em Campo Grande. E na nossa região sudeste, chegamos em Cachoeira Paulista, que é a central toda da comunidade Canção Nova, que é a Rádio Canção Nova AM 1020, Rádio Canção Nova AM 930 em Bauru. Um abraço pro pessoal de Bauru, e logo nós estaremos em Bauru, eu e a doutora Gisela, fazendo aí uma palestra, uma reunião aí com todos os pessoal da comunidade de Canção Nova. Rádio Canção Nova do Grande Vale, AM 1250, São José dos Campos. Rádio Canção Nova da Divina Providência, Paulínia, São Paulo. Rádio Canção Nova do Coração de Maria, em São José do Rio Preto. Rádio Canção Nova do Espírito Santo, no Rio de Janeiro. E Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goitacazes. Você vê que a gente chega no Brasil inteirinho mesmo, né? Impressionante. Falando de Bauru, né? Bauru tem uma história de saúde com o centrinho, né? De Lábio Leoporino, que é uma coisa impressionante, né? Que eles fizeram. E eu fico impressionado a quantidade de cidades que nós estamos chegando nesse momento. E veja bem, tudo isso acontece por conta da sua contribuição. Nós não temos uma propaganda comercial, nós não temos patrocinadores no programa. Você pode ver se não tem ninguém que patrocina, que paga. Nenhum laboratório, né? Nada. Ninguém. Por isso que a gente pode falar à vontade e pode falar às vezes as verdades que às vezes algum laboratório, alguma coisa impede da gente falar. Mas quem patrocina esse programa somos nós, é você, sócio, que contribui através do débito automático, através do boleto, através da compra dos produtos de evangelização do Davi, da compra dos nossos livros, que compra pelo Davi, o Milagres que a Medicina Não Contou, que é o meu primeiro livro, que graças a Deus hoje atingimos a 450 mil exemplares vendidos. Realmente foi um recorde, foi um presente que nós ganhamos aí. Depois tem o Depressão Onde Está Deus, Envelhecer com Deus e os livros da doutora Gisela Savioli também, que é o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, A Filha da Fé e o Escolhas e Impactos. Então tudo isso, você comprando esses livros, você vai estar indiretamente ajudando a comunidade de Canção Nova, ajudando esse programa a chegar até você, chegar ao ar. Mas eu tenho algumas perguntas aqui já, Cirilo. Sofri um atropelamento, fraturei a bacia e tive uma trombose venosa profunda na perna direita. Estou em tratamento, quero saber se tem cura. Sem dúvida tem cura, sim. Toda vez que a gente tem um trauma, somente um trauma de bacia, né? Onde tem uma fratura, é um fator complicador do ponto de vista de profilaxia. O que é profilaxia? Prevenção da trombose, que é um paciente que poderá estar sangrando naquele momento, então a gente não pode fazer o uso de anticoagulante subcutâneo, que geralmente são as heparinas, ou os novos anticoagulantes, que são os anticoagulantes por via oral. A gente deve usar meia elástica, massageadores pneumáticos, que muitas vezes também não são possíveis de usar em vários hospitais por questões de custo, mas a gente está brigando muito na Associação Médica Brasileira para que isso seja colocado em todos os serviços de saúde. Você fique tranquilo que você vai ter cura, sim. O que a gente não pode é deixar essa trombose aumentar. Quando a gente trata a trombose, a gente tem 3 objetivos: que não aumente essa trombose, que não vá dar em outro local essa trombose e que não haja recidiva essa trombose. E Cirilo, a pessoa que toma anticoagulante vai tomar a vida inteira? Depois em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim.
Nunca a grande maioria não. Porque o paciente que tem uma trombose da perna, que a gente chama distal, abaixo do joelho, ou mesmo às vezes acima do joelho, que não tenha tido um fator importante da coagulação, ou melhor, que não tenha dois tipos de fatores hematológicos, que a gente chama que as questões hereditárias, ou muitas vezes questões adquiridas, anticorpos que aparecem, que é um pouco mais difícil a gente estar falando para o público leigo. Sim. Ele não precisa ficar anticoagulado para o resto da vida, não. Ficando 3 meses a 6 meses está mais do que bom. É possível que a trombose venosa profunda ocorra nos membros superiores? Sim. No braço esquerdo, mais precisamente? Isso é um ouvinte que passou essa pergunta. É raro a gente ter trombose nos braços, geralmente por questões anatômicas, quando a gente fala alguma compressão de vértebra. Só que essa trombose pode dar embolia pulmonar. É mais raro ainda, mas pode acontecer. Mas geralmente é uma trombose benigna, né? Uma trombose sem repercussões. Sem repercussão. A trombose tem cura? Quais os riscos do professor piorar com o Quais os riscos do professor piorar com o desgaste em sala de aula? E as meias elásticas, e deve ser um professor que está fazendo essa pergunta. A trombose tem curas, como eu falei, sem dúvida que não tem cura. No entanto, o vaso acometido pela trombose vai ser um vaso ad eterno com problemas na circulação, né? A trombose ela vai ser reperfundida, ela vai ser furada, o sangue fura esse coágulo sanguíneo. Só que o paciente, no mínimo 2 anos de meia elástica, para que não tenha a úlcera na perna, não tenha comprometimento de o sangue ficar repousando no membro inferior. Então o professor tem que usar meia elástica, né? Basicamente tem que não usar. Só o professor, como o médico tem que usar, a secretária tem que usar, todo mundo tem que usar meia elástica. Bom, estamos chegando ao fim do primeiro bloco do programa de hoje. Está aqui comigo o Dr. Cirilo, está falando sobre os problemas todos relacionados ao sangue, as tromboses, por que usar anticoagulante ou não. E você pode passar um e-mail para cá, interagir com a gente através do e-mail, através do endereço eletrônico maissauderadio@cançãonova.com, maissauderadio@cançãonova.com. E se você quiser ver de novo o programa, você pode ver através do blog blog.cançãonova.com/América, blog.cançãonova.com/América. Você pode entrar no Facebook, entrar no Twitter /América também, ou você pode mandar um SMS para cá através do seu celular. Você escreve CNSP, dá um espaço, escreve a mensagem, o seu nome, o lugar de onde você está acompanhando a rádio e mande para 49.400. CNSP, dá um espaço, escreve a mensagem, seu nome, de onde você é e mande para 49.400. Nós teremos o maior prazer em responder as suas perguntas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta no programa Mais Saúde. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Emissora que faz parte da Rede Canção Nova de Rádio. São 24 horas de evangelização no ar. Aqui você encontra o melhor da música católica. Diga ao mundo, soberano. Alimenta a sua fé com a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fica sabendo dos principais fatos que acontecem na igreja e em todo o mundo. Renovado foi o tema da catequese do Papa Francisco. Sintonize. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor e perdoai todos os meus pecados. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. Uma vocação, uma voz. 25 anos de evangelização através da música. Para comemorar essa data especial, Ziza Fernandes lança pela Canção Nova seu primeiro EP, Segredos. Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 12h58. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta a esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América para toda a Rede Canção Nova AM. Rede Canção Nova essa que é patrocinada por você, sócio. Por nós que contribuímos através do boleto, através do débito automático, para poder manter essa obra em dia, essa obra capaz de fazer um programa que vai levar para você informações sobre a sua saúde. Está aqui comigo o Dr. Cirilo Cavalheiro, que é doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e tem aqui se deixando à disposição para responder os e-mails sobre os seus problemas de saúde do sangue. Você pode escrever para Cirilo com 2 L's, é CYRILLO.filho, CYRILLO.filho @incor.usp.br. Bom, Cirilo, tem uma pergunta de uma moça aqui, olha, que falando sobre viagem, que ela viaja muito e viaja tanto de ônibus como de avião. Se ela tem que tomar anticoagulante, se tem que tomar algum produto para evitar trombose, como é que ela faz para evitar trombose nessa situação? É uma questão muito frequente no consultório, pacientes que tenham viajado por muito tempo. A imobilização continuada é um fator de risco para trombose. No avião, a condição do avião proporciona uma umidade relativa do ar muito baixa, abaixo de 40%. O paciente hoje em dia na classe econômica, né, ele é colocado em situações de restrição máxima, sendo que o avião não foi feito para andar durante o voo, o avião foi feito para se viajar. A gente deve evitar algumas coisas no avião.
Muita bebida alcoólica, que o paciente pode ser que venha dormir numa posição viciosa. Assim, remédios para dormir no avião. A gente sabe que 70% das pessoas que tiveram trombose em voo tomaram remédio para dormir. Eles podem ficar em cima do braço, em cima da perna, e aquela situação elas predispõem à trombose. Então, tomar muito líquido, é importante tomar líquido em voo. A viagem sempre começa um dia antes. Quando eu falo que começa um dia antes, é ter um repouso, não ficar fazendo a mala a madrugada inteira e viajar às 6 da manhã sem ter tido um repouso adequado durante a viagem. Mas não só a viagem de avião, a viagem de ônibus. O paciente, como se, por exemplo, que eu estou vendo aqui na rádio, se tomar um avião no Nordeste e for lá para o Sul, quantas horas é uma viagem internacional. É uma viagem internacional. Que vai parar, além do que vai parando então, todo a cada lugar. 3 horas é importante que ele faça movimentos nas pernas, alongamento. Se viajar de avião, cada parada, não é ficar no ônibus muitas pessoas descem na rodoviária, vão no banheiro, e tem muitas pessoas que não descem, né? É importante descer, fazer um alongamento, ir até tomar um cafezinho. Isso é importante. Só que no avião não dá para descer, né? Mas você a cada 3 horas dá uma movimentada nas pernas. Levanta um pouquinho, né? Se mexe um pouquinho. Não é para ficar andando no voo, porque a chance de um trauma crânioencefálico é maior se ficar em pé do que ficar andando. Então a cada 3 horas... Mas também não dá para andar muito, não dá nem para você se mexer às vezes. É indo no banheiro. Então isso é importante. Mas não tomar remédio para dormir e não beber muito. Isso são conselhos importantes para você evitar que você tenha trombose. É verdade. Agora tem uma outra pergunta que chega aqui também, que a mãe dela tomava um anticoagulante que era o Marevan, está escrito, e que o médico trocou, porque tem um remédio novo, que são anticoagulantes novos, que não precisa tanto controle, não precisa ficar fazendo exame de sangue toda hora. Você podia falar alguma coisa sobre isso, Ciro? Muitos pacientes hoje em dia são introduzidos os novos anticoagulantes. É importante a gente frisar que a anticoagulação é de suma importância. Como eu falei, quando o paciente tem indicação de uma fibrilação atrial, quando o coração fica tremendo, ele tem indicação muitas vezes de anticoagulação oral. Muitos vêm fazendo uso do Marevan ou Coumadin, que é a varfarina. Se esse paciente estiver fazendo uso do anticoagulante Marevan e está bem adequado, bem anticoagulado, efetivamente anticoagulado e eficazmente anticoagulado, não precisa trocar para os novos anticoagulantes. Eu acho que os novos anticoagulantes vão fazer parte do nosso arsenal terapêutico. Todo mundo vai usar os novos anticoagulantes, que é a dabigatran, o rivaroxaban e o apixaban. São os nomes não comerciais e sim o sal do produto. São ótimos medicamentos e vão fazer uso do nosso... Só que ainda são caros, têm os seus problemas em relação... São anticoagulantes que anticoagulam muito rápido, mas eles deixam de anticoagular muito rápido. Por exemplo, o paciente que não tem muita aderência ao medicamento, é complicado usar. Se ele esquecer um dia, ele não é anticoagulado. O Marevan, se ele esquecer um dia, não vai fazer muita diferença. E se você não tomar um dia, o seu sangue pode coagular até mais. Né? É verdade. E tem mais problema. Então é muito risco. Eu acho que vai ser feito uso por muita gente, mas a nossa geração ainda vai ficar vendo o anticoagulante oral, pelo menos o Coumadin e o Marevan, uns 25% dos pacientes vão fazer uso desses medicamentos. Eu só acho vantagem, por exemplo, quando você tem um paciente de fora, né? Tem as pessoas que moram fora das grandes capitais, que você não tem como controlar isso nas pequenas cidades, né? Fazer exame de sangue frequentemente. Para isso que eu acho que tem seu valor. É que ainda é bem inicial, né, Cirilo? Você que faz parte do grupo que lançou aí esses remédios todos no Brasil, né? Ainda é bem inicial, a gente ainda não tem habilidade para mexer com o remédio. O que a gente tem visto, uma realidade, são os controles domiciliares, que ainda é caro. Nos Estados Unidos, na Europa, ainda tem. São aparelhos que a gente possa fazer a pesquisa do anticoagulante em casa, mas é caro. No Brasil é caro ainda. O Marevan e o Coumadin. Os novos anticoagulantes não precisam disso. Mas ainda os renais crônicos, os muito idosos, os que fazem uso de
antiagregação, que é o AS, o clopidogrel, e não pode usar o anticoagulante novo. Então tem todas essas situações que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que são excelentes medicamentos, mas é o futuro, é futuro. É o futuro. Muito bom, você veja, nós estamos falando sobre problemas do sangue. Mas tem um problema muito frequente, muito comum, que até eu estava ouvindo ontem, eu estava assistindo na TV um programa, passei zapeando, vi um filme do Mazzaropi, né? Eu lembrei da Tristeza do Jeca, era um filme chamado A Tristeza do Jeca. E o Jeca Tatu é o exemplo da anemia, do brasileiro, da anemia, né? Graças a Deus hoje tem mais condições de fazer controles de parasitoses, né? A gente tem cada vez mais, a gente vê menos pacientes com problemas anêmicos, como na nossa época do começo da faculdade tinha muito. Mas a anemia tem frequente, né? Independente do... A gente precisa tomar muito cuidado. Com anemia, câncer de colo, uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Câncer de intestino, né? Colo e intestino, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Paciente que tem por volta de 60 anos, que tem uma anemia, é um paciente que tem que ser investigado. Crianças, que eu não mexo com crianças, a gente tem de ver aí questão de parasitose, mas é uma coisa que a gente vê menos por questões de saúde pública, como a gente via anteriormente. Como antigamente a gente via, né? Era direto, né? Direto. Tristeza do Jeca, o nome de um filme que estava vendo do Mazzaropi, né? E eu lembrei do Jeca Tatu, que tinha aquela ancilostomose famosa, né? Bicho que dava um bicho no pé, aquelas coisas todas que ele fazia. Faz tempo isso aí. Mas ainda tem, né? Ainda tem, né? Mas lá no HC cada vez a gente vê menos. Realmente a gente vê menos na hematologia. Bom, isso mostra, vamos dizer, que o Brasil está melhorando, pelo menos, né? Do ponto de vista socioeconômico, a coisa está melhor do que 20 anos atrás, sem dúvida alguma. Muito melhor. Isso mostra a diminuição da mortalidade infantil, a longevidade. A longevidade aumenta, melhor, apesar do descaso do governo com relação à saúde. Você vê como Deus é brasileiro mesmo, né? Apesar desse descaso enorme de todos os governos, qualquer um governo, não tem partido aí, com relação à saúde, o Brasil... Quando a gente fala de trombose, isso é uma coisa que a gente fica muito ansioso. O paciente tem uma perna inchada, um risco de trombose. O médico no posto de saúde faz uma hipótese de diagnóstico de trombose. A dificuldade de fazer ultrassom para ver se tem o coágulo sanguíneo na veia é terrivelmente grande. Vai fazer um ano depois. Já resolveu tudo. Terrivelmente. Isso é uma coisa que é necessário que a gente veja. Por exemplo, muitas vezes os pacientes, como você falou, chegam um ano depois mesmo. Sim. E o problema maior também, Cirilo, é a formação do profissional que atende no posto de saúde. Esse que é o maior problema, porque fica se falando aí que o Brasil vai importar médico de fora. Acho que precisa dar nós precisamos dar formação para o brasileiro. Com certeza. É porque você vê, eles encaminham tudo para o hospital das clínicas, para nós. Você vê casos que poderiam ter sido resolvidos, né? Quanto? Muito facilmente. Controle de tempo de protrombina. Acho que 80% dos pacientes não precisavam. Não precisava, e chega e toma lugar daqueles que realmente precisam de casos mais graves. Mas então isso é a ineficácia do nosso sistema de saúde, que realmente é lamentável, né? Fazer um ultrassom da perna. Para demorar um ano? Que é isso? Demora um ano, com certeza. Isso é um absurdo, né? E a gente sabe, você que está me ouvindo agora já deve estar passado por esse problema, ou está passando por esse problema, né? Então realmente a gente tem que acreditar que Deus é brasileiro mesmo. Muitas pessoas morrem por embolia pulmonar sem saber que morreram. Seguramente. Quando a gente brinca, mas é uma coisa que 15% das pessoas que têm embolia pulmonar morrem se não for feito o diagnóstico. Isso é muito importante. Você vê, e morre mesmo. E 30% dos pacientes têm disfunção cardíaca, né? E morre e sem ter conversa, né? Bom, tem uma série de perguntas, vamos tentar respondê-las, Ciro. Tenho varizes, dor na perna e meu exame de ultrassom Doppler acusou safenas insuficientes com refluxo em toda a extensão dessas veias. Corre o risco de trombose? Corre o risco de trombose, principalmente se a pessoa for obesa, fumar, tomar reposição hormonal, tomar pílula anticoncepcional e tem de usar meia elástica e procurar o seu vascular, né? Às vezes a retirada da veia diminui o risco trombótico, mas tem que procurar o vascular. Uma paciente foi diagnosticada como trombose venosa. Entretanto, foram feitos apenas exames físicos e bioquímicos, incluindo tempo de atividade protrombínica e tromboplastina parcial. Mas essa paciente está por dentro, hein? Essa ouvinte que fez essa pergunta, hein?
É possível diagnosticar a doença com apenas esses exames? Não. A questão familiar, que é uma discussão grande, né? A gente deve fazer pesquisa ou não. No Hospital das Clínicas a gente acaba fazendo a pesquisa, porque muitas vezes a gente vai evitar que a filha dessa paciente tome pílula. Tem um elemento do sangue chamado fator 5 de Leiden, em homenagem à cidade de Leiden, na Holanda, que é um fator que causa trombose, é a causa mais frequente no Brasil, no mundo inteiro. Se o paciente tomar a paciente tomar pílula anticoncepcional, tiver fator 5 de Leiden, a chance dela ter uma trombose aumenta em 35 vezes. Você vê, sério, né? É sério. Mas não é pelo TP e nem pelo TTPA, pelo tempo de tromboplastina parcial ativado, que a gente vai descobrir. É como você falou, né? A menina começa a tomar pílula porque a coleguinha toma, né? E tem vergonha de falar com a mãe ou com o pai. É importante que se abra. A melhor amiga dela é a mãe. Não existe pessoa melhor. Que vai levar ao médico, vai dar a coisa certa, né? Bom, qual a alimentação para pessoas que têm trombose? Nós já falamos, a gente deve fazer uma alimentação equilibrada. Pode comer verdura verde sem que haja excesso. Não vai comer todo dia, só se o paciente for vegetariano, né, como eu falei anteriormente. Ele tem que fazer uma dieta equilibrada e o médico tem de se adequar à alimentação desse paciente. Olha, meu marido há 2 semanas esteve internado com trombose venosa profunda. Minha maior preocupação é que, mesmo estando em tratamento, se ele pode ter uma embolia pulmonar. O médico diz que o maior risco já passou, mas eu estou com muito medo. Sem dúvida, o maior risco já passou, sim. A recorrência da trombose, sendo que o paciente que teve trombose tem mais chance de ter trombose que outras pessoas. Mas nesse momento eu acho que o risco já passou, sim. Então ela pode ficar tranquila, né? Desde que haja o controle. Diz que está tomando a medicação, inclusive. E fazer o controle da anticoagulação, se for feito pelo Marevan. O que não fazer durante o tratamento da trombose venosa profunda? Uma cirurgia, por exemplo, evitar ao máximo, né? Tem tratar o dente não é fator de risco aumentado, por exemplo. Se ele for submetido a uma cirurgia de estômago, por exemplo, ele tem de ser adequado e só em centro especializado vai ser feito isso. Ela teve trombose? Não tomar outra coisa, acho que é importante, é tanta pergunta que a gente começa a ficar o anti-inflamatório, muitos anti-inflamatórios não devem ser usados, corticoide não deve ser usado. Uma coisa que eu falo, chá verde em relação à dieta, cada copo de chá verde de 200 ml ele contém 20% de uma ampola de vitamina K. E isso é um dos principais fatores de inativação do anticoagulante. Olha, pode tomar, desde que não haja quantidade. Tive trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo há 5 anos e gostaria de ser submetido ao tratamento endovascular ou outro procedimento, pois a minha perna ainda apresenta inchaço e dores leves. Quais as complicações desse tratamento? O tratamento endovascular tem risco trombótico, então o médico vai avaliar o risco durante o procedimento cirúrgico e no pós-cirúrgico, né? Mas é só no ambiente hospitalar, né? Não adianta a gente... Não sei por que tive trombose venosa profunda. Não tenho diabetes, não fumo, tenho 35 anos e sou ativo no trabalho. O tratamento endovascular pode ser uma opção? Só se tiver varizes, aí é meio... geralmente a gente acaba encontrando a causa trombótica em mais de 70% dos casos. Quer dizer, não é porque ela não faz tudo direitinho que tem a doença mesmo. A grande maioria tem. Assim. Tenho tendência para trombose venosa devido a uma alteração no sangue. Faço o tratamento com Marevan. Tem como mudar o tratamento convencional para o endovascular? Não. Quais as vantagens? Não tem vantagem nenhuma. Tem algum tipo de alimentação que ajude a evitar o aparecimento de trombo? Que é uma alimentação equilibrada. Não vai comer tudo na churrascaria. Vai ter outra coisa que os pacientes geralmente, acho que o Roque pode até falar melhor do que eu. Eles tentam evitar verduras, mas acabam comendo muita carne. Aí vão ter infarto miocárdio. Não adianta. Né? Tem algum tipo de alimentação que ajude a evitar o aparecimento de trombos? Como eu falei novamente, não existe mas se você fizer uma dieta com muito colesterol, triglicérides,
carboidratos. Que evite vai não ter tem. outra, Tem que fazer uma coisa saudável. Né? Equilibrada. Você tem que fazer uma coisa que seja de acordo com a sua vida saudável. Né? Os esportes radicais, artes marciais e outras atividades físicas podem provocar trombose? Todo o impacto. Eu já tive 2 pacientes com lutadores de MMA, que hoje é a febre, né? Com trombose. Mas os 2 pacientes tinham feito anabolizantes. Anabolizantes? Mas isso aumenta o risco de trombose muito, mesmo. Muito. E você vê a molecada tomando todos esses anabolizantes direto, né? Muito. Isso é uma coisa muito séria e tem que ser evitada. Principalmente nas academias, né? A tentativa de ser um narciso, né? De ter o corpo perfeito. Principalmente esses que fazem competição de fisiculturismo. Eu atendi um paciente que fez um infarto com 23 anos. Ele tomava 30 tipos de anabolizante. Tudo misturado. Quer dizer, um absurdo. O que me deixa preocupado é que muitas vezes é algum médico que prescreve, né? Tem muitos aí que fazem, né? Esses que tratam de exercício e tudo mais. Eu acho que isso aí devia ser preso, um cara que faz isso. Com certeza. Não tenha dúvida. Bom, estamos falando sobre alguns assuntos sobre tromboembolismo, embolias e trombose. Está aqui o doutor Cirilo respondendo as suas uma semana aqui. Vamos ficar uma semana falando. Mas você pode mandar para cá o seu e-mail através do maisauderádio@cançãonova.com, ou se quiser escrever um e-mail diretamente para o doutor Cirilo, você pode usar o e-mail dele, que é Cirilo, CYRILLO.filho@incor.usp.br. Cirilo, CYRILLO.filho@incor.usp.br. Mas Cirilo estava falando que a gente tem essa melhoria toda do sistema do aspecto socioeconômico do Brasil, mas com isso também vieram as doenças, né? Das populações mais socioeconômicas mais desenvolvidas também, né? As hepatites e tudo mais. E parece que a hepatite C é uma coisa que hoje está cada vez mais. A hepatite C, do ponto de vista sexual, por exemplo, a hepatite B, a transmissão para o sexual é muito importante. Então vamos fazer uma revisão sobre as hepatites, esse povo que está ouvindo a gente, né? Então você tem a hepatite A, que é a mais comum, né? São vírus, né? São vírus. Todas elas são vírus. Tem hepatite A, B, C e a D, geralmente no Nordeste. Então a hepatite A é aquela mais tranquila. Da infância. Geralmente não é maligna, né? Que não é uma que leva a complicações mais severas. É aquela que a gente ficava 15 dias deitado, né? Tomando leite condensado. E ficava amarelinho. Não tem nada de tomar leite condensado, né? Ficava amarelinho na cama deitado lá. E passava. E passava. E no sangue fica lá só um sinal que você teve essa hepatite. Tem lá uma cicatrizinha no sangue. Perfeito, essa não acontece nada. Mas com a melhoria de saneamento básico... Melhorou também, porque ela é transmitida por via oral. Por fezes também, por tudo, né? Tá, e a hepatite B? Hepatite B é um flagelo, porque pode ser transmitido por transmissão sexual. O próprio beijo pode ser... Hoje em dia a gente fala muito do HPV, que também é um outro flagelo que está chegando na população. E transfusão de sangue, né? Com a transfusão de sangue da hepatite B e C, é zerado, né? Isso é a raridade a gente pegar por transfusão de sangue hoje em dia hepatite C e hepatite B. Mas por via sexual, por a hepatite B e a via C na manicure, o dentista que não faz uma adequação do seu material, em muitos serviços de saúde que não façam, pode para a hepatite C, porque não tem vacina. E a hepatite B tem vacina. E hepatite B, o sujeito faz o exame de sangue, eu nunca tive nada, doutor, fui fazer um exame de sangue e mostra que eu tenho hepatite B. Tem que ser tratado. Teve o vírus. Teve o vírus. Não, se teve muitas pessoas têm o contato com o vírus e se o seu próprio organismo tem anticorpo contra o vírus, então você não tudo bem. Fazer nada. Mas esse cara pode doar sangue? Não pode doar sangue. Não pode doar sangue. Perfeito. E o cara com hepatite A pode doar sangue também? Antes dos 10 anos, tudo bem, pode doar. Depois dos 10 anos de idade não pode. Não pode. Tá, aí vem o cara com hepatite C. Esse é complicado. Esse é complicado. Precisa procurar um serviço especializado. É caro o tratamento. Esse tratamento é prolongado. Tem que fazer biópsia de
de fígado, para ver a magnitude da lesão hepática, o quanto tempo que ele tem essa hepatite C. É impressionante que os pacientes não sabem que tem hepatite C. Descobre por acaso. Por acaso. Quantos e quantos no consultório já acontece? Eu já te mandei alguns assim. Se faz o exame, aparece o HCV, que é o antígeno. E muitas vezes a mulher vai se depilar com a lâmina do barbear do marido e pega. Sexualmente não tanto, mas vai se depilar e pega hepatite. E hepatite B pode dar cirrose hepática, pode dar câncer. C também, né? A C também, as duas podem levar tudo isso. É frequente. 40% levam cirrose. Eu acho que aqui que nós vamos tomar mais cuidado, né? Que ninguém fala muito disso, fica falando só de AIDS e hepatite C por aí à vontade. A causa mais frequente de morte na população profissional de saúde é hepatite C. Na nossa classe. Na nossa classe. Bom, e aí, hepatite D pro pessoal do Nordeste, deve estar ansioso. É endêmica naquela região. Graças a Deus a gente não tem grande problema aqui no... E pega como? Oral? Saneamento básico, né? Isso mas não tem tanta repercussão também? Não tem tanta repercussão que a gente saiba do ponto de vista médico, né? Tá. Mas é uma coisa importante. Bom, Cirilo, chegamos ao fim do programa. Você vê, passa rápido, a gente conversa aqui tão tranquilamente, né? E o papo foi tão gostoso que a gente não percebe. Eu quero agradecer a você, Cirilo, você ter se dignado a vir aqui, você perdeu essa hora. Eu ganhei. Com a sua família. Vai ter certeza que o povo todo é muito feliz e muito contente pelas informações que você passou. A casa é sua, você está à disposição para voltar quando você quiser, quando você... Que inclusive precisar divulgar algum trabalho do INCOR, alguma coisa assim, o microfone está aberto para você. A gente agradece essa oportunidade, que acho que é uma oportunidade única, né? Dr. Roque, a gente só tem uma desavença, eu sou corintiano, ele é São Paulino. Bom, ninguém é perfeito, né? Mas de qualquer maneira é uma honra sempre estar aqui na Rádio Canção Nova, Rádio América, né? Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou. Eu quero agradecer a você ter permitido que eu entrasse na sua intimidade, que eu sentasse à beira do seu fogão, que eu sentasse na sua sala, no seu automóvel. E eu quero agradecer a Deus por permitir que nós pudéssemos fazer esse programa para você. Eu peço a proteção divina na semana que vem, e peço a proteção da minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos abençoe e nos proteja sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde e até sábado, se Deus quiser. Santa Maria, Senhora dos simples, Senhora dos pobres, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, eu venho de longe, trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser moreno, ser igual a ti. Em louvor e prece, paz e gratidão pelas graças alcançadas, choro de emoção. Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe dos viajantes, dos tantos romeiros, Mãe dos brasileiros que acorrem a ti. Tu és
esperança dos nomes errantes, és seguro porto para os navegantes. Mãe de Jesus Cristo, mãe de todo o povo, mãe de toda a igreja. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. A revista Kids de junho foi preparada com muito carinho e com histórias que ensinam e evangelizam os pequeninos. Neste mês, a turma do Clubinho falará sobre as estações do ano. Além disso, tem brincadeiras, jogos, curiosidades, charadinhas e muito mais. Evangelize conosco, traga uma criança para fazer parte dessa turminha. Informações 12 31 86 2600, 12 31 86 2600 ou kids.cançãonova.com. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Papa Francisco, bem-vindo à América Latina. Muitas graças. Obrigado. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê? Meu nome é Alexandre. Eu ajudo a Canção Nova porque a Canção Nova mudou minha vida e daqui é um lugar abençoado. Eu me sinto muito bem aqui. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 13h28. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Começa agora a Conexão Canção Nova. Canção Nova. Alegria, música, sua participação. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Boa tarde para você que está na sintonia conosco. É isso aí, estamos começando o programa Conexão Canção Nova, especial de sábado. Ótimo sábado para você, onde quer que esteja. Muita paz no seu coração. É bom estarmos juntos, é sempre muito bom tomarmos posse desta oportunidade que Deus nos dá de anunciarmos a sua palavra, de partilharmos a sua graça que nos toca, que nos conduz a cada dia. Eu sou Djanira Silva. A partir de agora, até as 3 da tarde, estaremos juntinhos no Conexão Canção Nova especial de sábado, sempre com muita música, muitas informações também a respeito da Canção Nova, participações especiais, e hoje tem 2 participações maravilhosas. Convido você a estar na sintonia com a gente e receber esse programa que é feito com muito carinho para você. Sempre quando Deus me dá a graça e também, junto com a graça, a responsabilidade de me colocar diante de um microfone para falar, para levar a sua palavra, eu me sinto assim privilegiada porque eu faço isso com muito amor. Gosto de comunicar, tenho a minha vida assim muito pautada pela comunicação desde há muitos anos. Graças a Deus comecei bem novinha aí nas rádios, jornais, e poder colocar este dom ao serviço do Evangelho é muito gratificante. Então eu louvo a Deus pela oportunidade de estar falando com você que sintoniza a rádio neste momento, e desejo mesmo de todo o coração